No livro de João, coloca para mim aí, 1 João capítulo 2, versículo 1. Primeiro, versículo 1. Primeira João, no Evangelho. Isso. Meus filhinhos, estas coisas escrevo a vocês para que não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Só isso aí. Primeiro, ele está nos chamando a atenção para que não pequeis. Ele estava dirigindo aqui a uma igreja. Não se define aqui na Bíblia que João estava escrevendo a uma determinada igreja, mas talvez para aqueles convertidos da Ásia que Paulo pregou, e João então vinha evangelizando, e com as suas experiências que ele teve com Jesus, lado a lado, vendo, ele foi um daqueles que realmente presenciou tudo aquilo que Jesus anunciava, e a maneira como Deus se agradava através do nosso Senhor Jesus Cristo. E este povo, ele estava sendo muito perseguido, e hoje nós temos muita preocupação com essa perseguição. A gente acha, porque nós vamos ser perseguidos aqui, ali, acolá, mas já estamos sendo e não estamos percebendo. E as pessoas estão deixando as coisas acontecerem. Hoje nós temos muitos pregadores pregando um evangelho que não existe. E nós, pelo nosso próprio interesse, para o nosso próprio benefício, às vezes nós engolimos certas coisas. Naquela época, os fariseus, os saduceus também estavam tentando desviar o povo, os gentios que tinha sido convertido da sã doutrina e aplicando uma doutrina totalmente diferente. Então João, ele partiu para cima e explicando a respeito da palavra de Deus e o que desagrada ao Senhor nosso Deus. Irmãos, na verdade, eu sou salvo, eu tenho certeza absoluta da minha salvação, eu tenho. Você que está aqui esta noite, tem essa certeza? Você tem? Fala no seu coração aí, você tem certeza, se você morrer hoje você vai para o céu? Você tem certeza da sua salvação? Talvez você está dizendo, hoje eu não tenho, hoje eu estou em dúvida. Não vou pedir para levantar a mão, né? Porque pode ser que alguém não tenha, mas você pode tê-la a partir de hoje. Mas aqueles que já são cristãos, aqueles que estão já debaixo da graça de Deus, aqueles que já se entregaram a Jesus, já se justificaram, se arrependeram, aceitando no seu coração, não estão isentos de pecar, não estão em liberdade, porque eu sou salvo, eu posso pecar, porque Jesus é meu advogado. Não, mas você não pode fazer isso. Mas o que acontece? Existe um inimigo seu, um inimigo que ele está constantemente te acusando diante do Pai. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Estava lá acusando. Ó, quem é ele? Ó, porque ele é assim, ó, porque ele é assado, ó, porque... Veja a vida dele. Então, nós não somos diferentes, nós não temos o direito de pecar porque somos salvos. Nós não temos essa liberdade de pecar porque somos salvos. Então, como cristãos, nós somos impotentes contra o pecado. Como nós já falamos, nós pecamos no pensamento, pecamos por ação, pecamos por reação. E João, ele nos chama a atenção sobre essa situação, a empatia que Cristo usou para conosco.
foi de uma forma tão espetacular, que ele se colocou no seu lugar, para ele viver o que você vive, sentir o que você vive, viver o que você vive, fazer o que você vive, para que você possa ser um cristão totalmente diferente. Depois nós vamos falar um pouquinho mais disso. Então, irmãos, não é porque nós confessamos nossos pecados, nós pedimos perdão a Deus, que nós, irmãos, temos o direito de pecar ou a licença de pecar. O pecado, ele pode ser vencido. Se eu perguntar aqui, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Antigamente dava para agachar, agora não dá não, a pedra pega mesmo aqui, né? Mas todos nós pecamos, né? Pelos olhos, só de olhar, às vezes de julgar, né? No pensamento. Então, irmãos, nós que estamos aqui, vamos observar o que João tem para nós. E hoje estava pela manhã, o pastor, ele citou, foi uma mensagem abençoada, um estudo abençoado, citando vários aspectos da nossa vida no mundo, como viver no mundo, porque ele falou de manhã aqui, vir à igreja, cantar 3 cânticos, depois ouvir uma mensagem, ir embora, isso é tranquilo, quero ver lá fora, como nós vamos viver lá fora. Mas lá fora é difícil você viver sem pecar, é muito complicado. Então, preste bem atenção no que o João, ele está dizendo com toda a sua experiência, né? Esse João que escreveu também o Apocalipse. Coloca aí para mim, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. 12:10. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Foi João que escreveu isso aí. Nós não estamos isentos não, pode tirar. Nós não estamos isentos não, irmãos. Ele está de olho em nós. Ele está, no que você está fazendo. Por isso que a Bíblia diz que a fila daqueles que vão para o céu, ela é curta. Ela é bem curta. A fila daqueles que vão para a perdição, ela é muito longa. Por isso muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E nós devemos pensar e repensar nesse ponto. Hoje você pode escolher participar da curta fila para a eternidade com Deus, ou daquela fila longa, né? Longe de Deus. Tá, irmãos? Então, sobre o advogado, o nosso Jesus, ele é o nosso advogado. Mas, voltando um pouquinho atrás, coloca aí o versículo 1 e 2 novamente. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não o quê? Não pequem. Mas se alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Segundo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Mas isso não significa que o mundo inteiro vai ser salvo. Quem vai ser salvo é aquele que não peca, é aquele que aborrece o pecado, é aquele que confessa o pecado, é aquele que detesta o pecado, é aquele que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, não pequem. Por quê? Por quê? Não pequem. Irmãos, desenvolvendo um pouquinho esse versículo aqui, observe que João, ele nos trata da maneira que Deus nos trata. Biblicamente você vai observar isso, ele fala, meus filhinhos, com todo mundo, meus filhinhos de Nova Andradina. Ele não separa ninguém, somos todos iguais. Assim como Deus também olha para nós, irmãos.
Quando nós falamos Pai, em nome de Jesus, ele diz: fala, meu filhinho. Somos filhinhos do Senhor. E João está comprovando isso aqui para nós, porque é assim que ele nos trata, de uma maneira carinhosa, de uma maneira amorosa, como o seu filho sente quando você olha para ele e fala: fala, meu queridinho, fala, meu filhinho, a mamãe, o papai te ama. Como será que ele sente, gente? E às vezes nós não damos muita atenção para esses detalhes, mas olhando para o que João nos diz aqui, é exatamente como ele nos trata. Não importa se é uma criança, se é um adulto, se ele tem 1 aninho, se ele tem 100 anos de idade, né? Então, irmãos, esta palavra aqui, que vem nos advertir, deixando lá daquele tempo, lá passado, né? Que esse próprio João, que viveu com Jesus, que andou com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que esteve ao lado dele, ele vem para nos alertar sobre essa questão. Não pequeis, por quê? Porque, irmãos, o pecado separa o homem de Deus, impede, o pecado impede de uma aproximação do Senhor. Ele ama o pecador, que somos nós, mas ele detesta o pecado. Então, a nossa cruz é essa: lutar contra o pecado, para que o pecado, ele não venha sobrepujar a sua fé, a qual o inimigo está te acusando, como diz Apocalipse, diariamente. E se ele puder te quebrar uma perna, ele vai fazer isso, como já fez em muitos. E nós conhecemos, então nós temos que ficar esperto. Aí, irmãos, ele diz assim: mas se alguém pecar, olha só, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, e essa palavra nos diz, se alguém pecar, a Bíblia diz, todos pecaram. Como se alguém? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Antes da vinda de Jesus, estavam todos mortos nos pecados. E ele então, irmãos, ele teve uma empatia conosco. Jesus teve uma empatia conosco, se colocando no nosso lugar, como aquela poesia de Joia Júnior que disse: a cruz não era minha, a cruz não era dele, mas a cruz era minha. Ele tomou o lugar na cruz para nos salvar. Ele passou aquilo que devíamos passar, ele sofreu o que deveríamos sofrer, ele viveu o que nós deveríamos viver, ele sentiu aquilo que nós deveríamos sentir. Mas conhecendo tudo isto, Deus, o nosso Deus, lá da eternidade, então Ele providencia um advogado. Irmãos, a imagem do advogado, desse profissional formado em direito, ele existe para defender quem? A mim e você. Para defender uma profissão, para defender uma empresa. Mas o que faz realmente um advogado? É como um leque, ele pode fazer várias coisas, vários casos. E esse profissional, do direito, ele está habilitado a ser representante legal de processos judiciais, por exemplo. Ele é autorizado, ele está autorizado a representar. E nessa área é como um leque, né? Ele pode realizar várias situações ou trabalhar em várias situações. E assim como o direito penal, ambiental, direito tributário, direito digital, previdenciário, é ele que está lá. E sem ele, você está morto. Como eu contei uma vez aqui. Sem o doutor João, que faleceu há muito tempo, eu estava morto. Tinha perdido um terreno muito caro, por eu ser inocente na questão.
por ser inocente. E não importa se você é inocente ou culpado, diante do juiz, diante do judiciário, diante de uma audiência, você vai precisar de um advogado. Sem advogado, acabou. É como hoje você precisa de Jesus. Sem Jesus não dá. O Teca cantava muito esse cântico aí também, né, irmãos? Então, por que essa palavra, esse tratamento foi dada a Jesus de advogado? Em outro lugar é como consolador, aquele que está ao lado, é aquele que te acompanha, é aquele que vai com você. E aqui ele foi dado essa palavra como advogado, porque o advogado, irmãos, é ele que tem direito, a doutora Neiva lá, para tratar um problema lá do Ministério do Trabalho. Não adianta você ir lá de cara limpa na frente da doutora Neiva, que não vai dar nada não. Ela vai mandar, arruma um advogado aí, trata os papéis, vê tudo direitinho, o que tem que fazer, depois você volta aqui, tá? Então eu vou lá no Emerson, meu filho mais velho, fala, pastor, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer... Um papel lindo, é o papel da juíza, um papel lindo, o papel do advogado, maravilhoso. Isso é uma bênção para nós, uma bênção para nós. Então, irmãos, advogado é aquele que tem esse acesso ao juiz. E por nós sermos homens, ou sermos pecador, ele precisa de um advogado para com o Pai, nós precisamos dele. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, pode colocar aí para mim? Olha o que diz lá, vamos ler junto, igreja? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus o homem. Acabou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Acabou. Só existe um caminho, né? E na lei terrena, quando o homem ele é acusado de ter cometido algum delito, ele precisa realmente, não importa, como eu já disse antes, não importa se ele é culpado, não importa se ele fez, não importa se ele é inocente, ele vai ter que ter uma defesa, ele vai ter que apresentar os documentos, para que o advogado possa então advogar a seu favor, ser propício a esse camarada, como Jesus também se ofereceu lá na cruz do Calvário, tá bom? Então ele diz, irmãos, o advogado, assim também, diante de Deus, por si só, ele não pode se justificar, o homem não pode, então ele precisa de cada um de nós. Então, mas o que acontece quando você contrata um advogado? Você tem que pagar. Não é numa boa, você vai chegar lá no Hermes, ele vai fazer o serviço, tudo direitinho, no Alberto, tudo direitinho, ou lá no outro fulano, outro advogado. Não, você vai ter que pagar. Ele vai instituir o valor para você. Quanto que ele vai cobrar, como vai ser direitinho. Nesse caso aqui, quem pagou? Foi eu ou você? Ou foi eu, ou foi você ou foi Jesus? Jesus, o nosso advogado, pagou o preço por nós para nos defender. Você tinha pensado nisso? Hein, Emerson? Ele pagou o preço para nos representar diante de Deus, e ele pagou um alto preço derramando o seu sangue na cruz, para sermos justificados diante de Deus, para que os nossos pecados fossem perdoados. Pô, um advogado, que dentro da palavra de Deus, nós não pegamos uma falha, que dentro da palavra de Deus, nós não vemos um desvio, que dentro da palavra de Deus, você pode confiar, santo, tomando o seu lugar, vivendo o que você vivia. Ele pagou, sabia que você estava condenado e pagou para a sua salvação. E não pagou barato, não foi em moedas, ele pagou com a vida. Irmãos, o que um advogado precisa passar
para o seu cliente é confiança. Quando você vai, você sabe que você pode confiar nele. Mas você também precisa mostrar para ele que você confia no que ele vai fazer. Então, ele vai procurar te defender de todas as maneiras possíveis. Então, Jesus também é assim, Cláudio. Você precisa confiar no que Jesus pode fazer pela sua vida. Mesmo estando no chão, eu vou confiar, eu vou acreditar, eu vou depositar tudo na mão dele. Foi o que eu fiz, na época que eu precisei. Não é, Marcelo? Tem como fugir? Não tem. E se você tiver que pagar para se livrar de alguma situação, tem que dar um jeito. Então, meus irmãos, ele nos inspira essa confiança, por isso eu pedi para cantar. Nele nós podemos confiar, porque ele é um vencedor e não há derrota no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há derrota nesse nome. O diabo treme diante desse nome. Às vezes eu me pergunto, é claro que hoje ele fala, nós somos salvos pela fé. Bem-aventurado é aquele que crê, sem ver. Ele falou isso para quem? Tomé. Ah, você não acredita, Tomé? Então vem aqui, coloca o seu dedo. Coloca aqui onde a espada foi, perfurou, né? Aí ele colocou, Senhor Deus meu Senhor. Mas ele fala, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Irmãos, a verdade é o seguinte: quando você vai escolher um advogado, que João falou, nós temos um advogado, não pequeis, mas se, por acaso, não é viver em pecado. É como o pastor falou, você tem vários livros, ali ele falou, mas e a Bíblia? E a comunhão com a Bíblia? E a sua vida lá fora? Como tem sido por aí? Como tenho sido e vivido por aí? Será que estou de acordo com a palavra? Às vezes erramos, vamos para casa, ajoelhamos, clamamos, pedimos, levantamos a mão lá dentro do nosso gabinete, choramos dentro do nosso gabinete, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu sei que você também faz isso. É a realidade que nós vivemos hoje. E Ele intercede por nós. Você tem que ser minucioso com Deus através de Jesus. Abrir o seu coração, confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz assim: se com tua boca confessares teus pecados, será salvo. Então, tudo que o réu, tudo que a pessoa entregar na mão do advogado, ele vai falar, você está me falando a verdade? Você está contando tudo? Você está falando todos os detalhes? Não está deixando nada para trás, porque pode te prejudicar lá, na hora da audiência ou na hora do julgamento. Ele está autorizado lá. O advogado é que vai falar por ele. Ele vai ficar quietinho. No julgamento ou numa audiência. Então, seja transparente comigo. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela fala, seja transparente para com Deus através de Jesus. Por isso nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus nos leva à presença de Deus em nome de Jesus para nós orarmos e confessarmos nossos pecados. Semana toda aí orando, como o pastor mesmo fala, a gente passa a semana orando, estudando, orando e clamando, Senhor, tem misericórdia quando eu assumo aquele púlpito. Tem misericórdia quando eu vou fazer uma visita de evangelismo. Tem misericórdia quando vamos atender uma pessoa. Por favor, Senhor, esteja conosco. Fale através de nós. Porque é sério essa situação. Você vai colocar diante do Senhor. Então, irmãos, quando ele recebe do seu cliente toda essa narrativa,
isso vai ficar guardado no coração do advogado. E ele vai confiar, e o réu vai confiar nele, vai ficar num sigilo total. E com Jesus é a mesma coisa, você não precisa vir aqui e contar para o pastor, você vai contar para Deus o que está lhe incomodando, o que está lhe perturbando, o que está impedindo de você ter certeza, talvez, da sua salvação, o que está impedindo você de ter certeza absoluta do perdão dos seus pecados. Não pequeis. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Deus odeia o pecado. Deus aborrece o pecado. O pecado faz divisão entre você e Deus. O pecado, ele cria barreiras para que você não se aproxime do Senhor. Não adianta orar, não adianta ficar pedindo. Agora, há um perigo quando nós estamos em pecado e ficamos orando a Deus. Estamos em pecado, não confessamos pecado e ficamos orando, pedindo isso, fazendo aquilo, pedindo aquilo outro, ou então orando pelo filho, ou orando por aquilo, tá? Por quê? Porque o diabo interfere no meio, e ele vai dar aquilo que você precisa, e você vai achar que veio de Deus para a sua vida, e você vai continuar do mesmo jeito que você vinha falando. Tá, olha como que Deus é bom, olha como Ele respondeu a minha oração, e às vezes não foi Ele. Então, quando o homem entrega os seus problemas, suas culpas, aquilo que ele tem pesado em sua consciência, são banidos, são lavados pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele foi propiciatório por cada um de nós, segundo a Bíblia. Ou seja, o que significa isso? Ele propiciou a Deus, Ele propiciou ao Senhor um sacrifício que agradou a santidade de Deus por você. Propiciatório é que Ele propiciou, Ele assumiu o lugar que era seu, e ali Ele sofreu sem reclamar. E a propiciação, ela se completa, irmãos, quando existe a morte, quando existe o derramamento de sangue, e quando existe a ressurreição, e Ele ressuscitou para a honra e para a glória do nome de Deus e pela sua salvação. Glória a Deus, irmãos. Pense nisso. Propiciação foi isso. Ele assumiu o seu lugar, irmão Jair. Pastor Reinaldo, Jadson, Alex, Anderson, irmão Romeu, ele assumiu o seu lugar. Ele assumiu o meu lugar. Às vezes, irmão, nós queremos desanimar. Nesses 42 anos, quando vez eu tentei, não foi fácil não. Quantas vezes eu chorei atrás daquela mesa ali, ó. Senhor, eu não posso tomar ceia, tenho que tomar. Por misericórdia, me perdoa. Não sei se o Reinaldo já viveu isso. Me perdoa pelo que eu pensei, pelo que eu falei, me perdoa, Senhor. Por misericórdia. Ali, ajoelhado. Eu acho que você já viveu isso. Mas Jesus morreu, Jesus derramou o seu sangue. Ele propiciou isso na minha vida, a libertação do meu pecado. Então, irmãos, é Ele, irmãos, que vem e dá essa certeza para cada um de nós. Propiciação é exatamente, é o apaziguamento dos nossos pecados, é a satisfação que Jesus, o Filho de Deus, deu para o próprio Deus, satisfazendo o coração do próprio Deus, aplacou a ira de Deus, por causa dos nossos pecados. Ou acha que Deus estava feliz porque o mundo estava perdido? Deus estava triste, Deus ficou irado por causa do pecado do homem. Então Ele propiciou da vida eterna um advogado para estar do nosso lado, para nos defender. Meus filhinhos,
não pequeis. Não pequeis. E hoje, ele conseguiu o seu perdão, ele conseguiu agradar ao Senhor com sua oferta de boa vontade. Ele, Jesus, foi propício em nosso favor. E para encerrar, irmãos, o que aconteceria àquela mulher, pego por aqueles fariseus, aqueles saduceus, em adultério, e levaram até Jesus? O que teria acontecido se Jesus não advogasse em seu favor? O que dizia a lei? A lei mandava matar, pela lei ela já estava condenada, mas Jesus, com o seu poder, repreendeu os seus acusadores, e Jesus, com uma palavra, uma frase, ele libertou aquela mulher. Ele simplesmente olhou e disse: um advogado. Quem de vocês não tem o pecado? Atire a primeira pedra. Quando a mulher se levantou e ela olhou dos lados, não viu mais ninguém. Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: então, nem eu te perdoo, nem eu te condeno. Vai. E o que ele disse, irmão? Vai e não peques mais. Então hoje, Jesus, irmãos, ele fala isso para você. Jesus, a propiciação. Jesus, aquele que foi seu substituto, aquele que assumiu as nossas obrigações e expiou a nossa culpa e foi punido por cada um de nós, derramando o seu sangue. Ele disse: vai e não peques mais. Ele é o seu advogado. Lembre disso, você nunca está sozinho nesta causa. Aqui, neste mundo, você nunca está sozinho. Leva isso no teu coração, Anderson, Emerson. Jesus é o nosso advogado ainda. É uma missão, é uma área de direito abençoada, e que você seja abençoador daqueles que vão te procurar. Albérico, os demais, doutora Neiva que está aqui, eu sei que não é fácil estar ali, né? Realmente dirigindo como juiz do Ministério do Trabalho, não é fácil, só Deus para cuidar dessas vidas. E você no seu trabalho, onde você estiver, lembre disso: se pecar, temos um advogado. E o diabo não tem poder para te acusar diante de Deus, porque você é um filho de Deus. Amém, irmãos? Em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante. Eu gostaria de convidar os irmãos a colocar o seu joelho no chão. Se você tem algo para confessar a Deus, confesse agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz: às vezes nós não sabemos como colocar, mas o Espírito Santo de Deus, Ele interfere por nós, Ele fala por nós. E estamos neste momento nos preparando para a ceia do Senhor também. E que não tomemos esta ceia injustamente, mas que possamos, ao tomá-la, relembrar de todas essas palavras que João, através da palavra do Senhor, nos traz ao coração. Se você esta noite quer entregar a sua vida a Jesus, reconciliar com Jesus, fale com Ele.
Fale que você quer reconciliar com Ele. E acredite nesta reconciliação. Pai querido, nós amamos ao Senhor, ó Deus. E falamos isso em nome do nosso Senhor Jesus, o sumo sacerdote, como diz lá os Hebreus. Que através da sua morte, seu derramamento de sangue, a sua ressurreição, Ele abriu uma enorme porta para todos aqueles que desejam sair do caminho do pecado e se voltarem para Deus, acreditando no seu sacrifício vicário. Que nesta noite, ó Deus, ninguém saia daqui sem confessar ao Senhor o que está no seu coração, porque isto vai ficar em sigilo. E a tua palavra diz: se pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se está alguém aqui afastado do Senhor, que retorne, Pai querido, em nome de Jesus. Que a tua palavra diz que há uma alegria no céu quando uma alma se volta para ti. Nos prepara, ó Deus, também para este momento da ceia, que quando participamos dela, ó Deus, por recomendação do Senhor Jesus, nós lembramos de tudo isso, do teu grande amor, da tua empatia para conosco, do que o Senhor viveu, sofreu, morreu por cada um de nós, para nos dar essa liberdade de que temos hoje. Pai, nós oramos neste nome precioso, esse nome que é sobre todo nome, Jesus, e o amamos, e obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ama. Que a tua igreja seja forte, que esta igreja amada te louve, Senhor, para todo sempre, e que nada, Senhor, impeça dela continuar adorando, servindo ao Senhor dentro e fora daqui, Senhor. Abençoe, Senhor, as famílias que estão presentes, filhos, pais, mães, seus lares, que as mãos de Deus sejam o telhado, a cobertura da sua casa. Que o inimigo não tenha jamais poder sobre eles, porque eles foram lavados pelo sangue precioso de Jesus. Amém.